Boa noite, meu nome é João Lucas, eu sou do turma 11D de Lógica de Programação e eu vou fazer essa questão 12 da lista 5. Pede para fazer um programa que cria e recebe do usuário dois vetores A e B de 10 elementos do tipo inteiro e deve armazenar no vetor C de 20 os elementos dos vetores A e B de forma intercalada. Ou seja, na primeira posição de C eu vou imprimir a primeira de A, na segunda de C a primeira de B, na terceira de C a segunda de A e na quarta de C a segunda de B, assim por diante. O código dessa questão fica assim, onde eu crio 9 variáveis, A, B, o vetor A, o vetor B, o vetor C e um contador para os dois for e o tamanho do vetor A e B e o tamanho do vetor C. Essas três aqui eu explico depois. Nesse for, eu peço para que ele faça uma repetição de 0 até 10, até 9 no caso, 10 elementos, e armazenar nesses vetores A e B, ou seja, armazena o primeiro de A, o primeiro de B, o segundo de A, o segundo de B, até o décimo elemento dele, do A e do B. No segundo for, eu crio um contador que vai de 0 até 20, no caso de 0 até 19, com 20 elementos, sempre aumentando uma unidade, assim como no primeiro for. E peço para ele armazenar no primeiro de C, o primeiro de A, e no segundo de C, o primeiro de B. Como eu faço isso? Eu digo que esse x aqui vai aumentar sempre 1, como existe x2, ou seja, aumento duas posições no C, para armazenar os valores de A, começando de 0 até 4. Ou seja, esse x aqui vai aumentar sempre duas posições, começando em 0, depois 2, depois 4, depois 6, até 20, armazenando sempre de duas em duas posições. Para armazenar no caso aqui até 10, no caso aqui até 20, e aqui até 19. Pronto. Então é isso. Aí criou uma outra variável para o vetor A aqui, porque senão não iria dar certo. Esse do A ia aumentar igual ao do C e não pode. Então o C sempre vai aumentar duas unidades, enquanto o A aumenta apenas uma. Então é isso. Eu vou armazenar sempre de 1 em 1 no A, de 2 em 2 no C, 1 em 1 no A. No vetor C também, sendo que agora aumentando de 2 em 2, mas começando em 1, aqui, S igual a 1, ou seja, começando em 1, esse S vai começar já na segunda posição de C, e vai aumentar de 2 em 2, ou seja, vai começar na segunda posição, depois vai para a quarta, depois vai para a sexta, ou seja, 1, 3, 5, 7, sempre números ímpares. Com isso, eu aumentando de duas em duas posições no C, para armazenar os vetores de B começando de 1 até 19, eu vou conseguir armazenar os vetores de B os elementos de B no vetor C, onde esse Y aqui vai aumentar apenas de 1 em 1, assim como no A aqui. Então é isso. Esse programa funcionando fica assim. Vou criar um vetor A, vou chamar o vetor A de 1, o vetor B de 2, 3, 4, 5, 6. E tá aqui. Os elementos do vetor A são 1, 3, 5, 7, ou seja, aumenta de 2 em 2, sempre de 2 em 2 posições. E aqui, 2 em 2 posições. E aqui os elementos do vetor de B. Vetor B, 2, 4, 6, 8, 10, só números pares. Sempre aumentando de 2 em 2 posições. Ou seja, os vetores de A aumentando de 2 em 2 posições e o vetor B também aumentando de 2 em 2 posições. Mas armazenando no vetor de C, mas os vetores aqui em A e B, os elementos, essa variável aumenta de 1 em 1 só.
essas duas aqui, X e S, de duas em duas posições.